Bom dia, pessoal. Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade falando sobre a formação dos povos brasileiros. E hoje nós vamos falar sobre os povos africanos, certo? E na próxima aula nós vamos falar sobre os quilombolas. Os povos africanos. Entre as etnias e culturas trazidas ao Brasil estão os negros africanos, que eles não vieram por livre e espontânea vontade, porque eles queriam, não é isso? Eles foram trazidos à força para trabalhar na lavoura, né? Na cana-de-açúcar, no tabaco, entre outros produtos agrícolas. Então, durante a colonização da América, a América Portuguesa, ela recebeu um grande contingente de africanos escravizados pelos trabalhos forçados, eles eram forçados a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e o tabaco também, né, como falei para vocês, entre outros produtos agrícolas. Então, eles eram transportados em condições precárias, em porções de navios, devido às más condições. Muita gente era amontoada ali nos porões dos navios, e o que acontecia? Muita gente, eles sofriam, como se diz, eles tinham má alimentação, e o que acontecia? Quando eles faleciam, eles jogavam eles no mar, devido às suas precariedade de vida, né, gente? Então, devido a tudo isso, parte deles morriam no percurso da viagem, devido à má alimentação, como eles eram maltratados, e os corpos deles eram jogados no mar. Então, o tráfico ele persistiu durante mais de 300 anos e trouxe também aí cerca de milhões de negros africanos que carregavam consigo costumes, crenças religiosas, e eles entre si ele também trazia ritmos diferentes, né, da área da África, que eles traziam da África todas essas crenças e ritmos de diferentes partes da África que eles trouxeram. Então, no Brasil, essas tradições elas se misturavam entre si e os ritos católicos portugueses. E os negros escravizados, eles eram forçados a embarcar nos navios e viajar para o Brasil amontoados em porões, como eu falei para vocês, eles eram amontoados nos porões com a baixa qualidade de vida que eles sofriam, não é isso? E em 1950, que surge a Lei Eusébio, o que acontece? O Parlamento brasileiro, ele aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravizados para o Brasil. Então, a própria escravidão, ela parecia estar ali com dias contados. Em primeiro lugar, né? Porque muita gente as pessoas elas se revoltavam contra o absurdo de privar as pessoas de sua liberdade, que as pessoas também elas não acreditavam no absurdo que estava vendo das pessoas elas estavam sendo o quê? Elas estavam sendo privadas da própria liberdade. E em segundo momento, porque sem o tráfico, a parte mais lucrativa do negócio, a escravidão, ela perdia um pouco da sua razão de ser. Então, a escravidão, ela só vai ser abolida em 1888. 1888, a escravidão, ela foi abolida. Então, nessa época, os negros, eles representavam um pouco mais de 10% da população brasileira. E os 40% da população eram mestiços e brancos. Então, isso a história da cultura dos povos africanos, ela tenta nos ajuda a entender melhor a cultura brasileira. Por isso que ela é tão importante para a nossa sociedade, né? Isso e para a nossa história também. Então, muitos dos aspectos culturais também do Brasil são heranças dos povos africanos, como os estilos musicais, artísticos, a escultura, um ritmo artístico, vamos supor. Um exemplo é o samba, a culinária, a feijoada, a religião. Podemos citar um exemplo de religião aí dos povos africanos, o candomblé, não é isso?
que muitas pessoas têm preconceito com a religião deles. Então, e etc. também. Atualmente existem centenas de comunidades quilombolas no país, que é o que nós vamos retratar na aula que vem, falar dessa população também quilombola. Então, vale ressaltar também que existe o preconceito racial ou étnico, ou seja, de discriminação de uma pessoa em virtude da sua etnia, não é isso? Da sua etnia. Então, especialmente nós podemos também falar contra a afrodescendência deles, ou seja, descendentes de povos africanos. Ainda isso aqui também no Brasil, isso ainda é uma realidade que precisa ser combatida todos os dias pelas diferentes sociedades, que ainda eles encontram vários preconceitos que eles enfrentam todos os dias pela sociedade, por ele ser africano devido também à sua crença religiosa, que é o candomblé, que nós sabemos que várias pessoas têm preconceito com a sua crença. Então isso aí ainda também deve ser combatido nos dias de hoje, que nós temos também uma sociedade preconceituosa, não é isso? Se nós formos realmente estudar a fundo, nós vamos ver que as pessoas têm preconceito ainda com a cultura africana, não é isso? Então vale ressaltar também que é muito importante, nós sabemos que os povos africanos, eles foram de extrema importância para a formação dos povos brasileiros, ele e os indígenas, como nós falamos na aula passada, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que foi falando sobre os povos africanos, da sua descendência aí, quanto é importante para a nossa história brasileira e para a formação do território brasileiro, né? Isso porque eles trouxeram muito lucro para a sociedade devido à sua mão de obra, né? Isso, então, até porque até ser abolida aí a escravidão dos escravos, né? Isso, dos escravos, eles gostavam muito da sua mão de obra, porque isso geria o quê? Se eles fossem, vamos supor, se eles não fossem mais escravizados, isso seria ruim para o negócio, né? Eles iam perder um pouco da sua razão de ser, porque eles traziam muito lucro para a sociedade. Então, devemos respeitar as crenças de cada um, não só dos povos africanos, mas temos que respeitar a crença de cada um, gente. Independente que ele seja do candomblé, católico, evangélico, então nós temos que aprender a formar uma sociedade que aceita mais as crenças dos outros, aceita mais as etnias, que no mundo nós temos várias etnias de diferentes formas e diferentes maneiras. Então nós devemos todos os dias aprender a viver uma sociedade de diferentes etnias e respeitar cada uma delas, pois cada uma tem a sua própria história e a sua própria cultura, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.